Olá, meu nome é Gabriel e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai continuar falando sobre as cutscenes que a gente começou no vídeo anterior. Se você não viu, você pode checar aqui em cima. E no vídeo anterior a gente fez todo o sistema de como vão funcionar as nossas cutscenes, como elas processam as ações, como que a gente define o que vai acontecer em cada parte da nossa cutscene, que a gente fez esse nosso quadrado se mexer na nossa tela. Hoje o que a gente vai fazer é criar algumas outras ações para os nossos personagens fazerem nossas cutscenes, e aqui eu vou falar algumas das ações mais importantes que eu mais uso nos meus jogos, mas cada ação vai depender do jogo que você tiver, como que você faz o seu jogo, o que vai ter de diferente na sua cutscene, mas com essas que eu vou ensinar nesse vídeo já dá pra fazer algo bem legal. Antes da gente começar, esse projeto aqui que eu tô fazendo, com todas as ações que a gente vai adicionar, vai estar disponível para os membros do canal, então se vocês quiserem assinar, vai estar aqui embaixo o link. Recentemente eu também tenho feito bastante live, tanto no YouTube quanto naquele outro site aqui, que eu não posso falar o nome eu acho, mas vou falar Twitch. Quase todo dia eu tenho feito live, tá sendo bem legal se vocês quiserem seguir lá, passar. O link também tá aqui embaixo, tá aparecendo aqui na tela. E também tem uma surpresa, tem uma novidade. Nos próximos dias vocês vão ficar sabendo de uma Game Jam que vai rolar aqui do canal. Eu não vou dar muitas informações ainda, só um pequeno spoiler aí pra vocês, mas vai ser bem legal. Eu tô planejando umas coisas bem legais que também envolvem lives, então fiquem de olho aí nos próximos dias que vai sair um vídeo explicando tudo certinho e tem umas premiações bem legais nessa Game Jam, ok? Então, vamos lá. Aqui a gente criou um script que tem todas as nossas funções, todas as nossas ações que a gente vai usar nessas nossas cutscenes. No momento a gente só tem as ações para terminar a cutscene, né? Terminar, passar de uma ação para outra, a ação de esperar alguns segundos e a ação de andar para a direita e para a esquerda do nosso personagem. Então a gente vai começar fazendo uma ação para tocar um som ou uma ação para parar um som. Então aqui no projeto eu adicionei só um som, que é uma música do meu jogo, ok? Que eu criei algo um pouco maior para a gente poder parar ele também. E agora vamos fazer, você pode adicionar o som que você quiser, o efeito que você quiser. Agora vamos fazer essa ação de tocar um som e de parar um som. Essa parte vai ser bem tranquilo, mas a gente vai entender a base da gente fazer a maior parte das nossas ações para nossas cutscenes. Para a gente fazer tocar um som no Game Maker, a gente escreve Audio Play Sound, ok? Então a gente tem essa função que toca um som para a gente. E a gente vê os argumentos que ele pede. Ele pede qual é o som que a gente vai usar. Deixa eu dar um zoom aqui. Ele pede o som, o ID do som, que é o nome do som, nosso número arquivo, que seria SND underline sound. A prioridade, que a gente vai manter em 1, que a prioridade a gente não importa muito agora. E loop, se ele vai loopar quando terminar ou não. Se a gente colocar true, quando terminar o som, ele vai tocar de novo. Se a gente coloca false, ele só vai tocar uma vez a música e parar. Então, a gente colocaria, por exemplo, SND sound, prioridade 1 e loop false. A gente não quer que loop. Então, é assim que a gente faz um som tocar no Game Maker. E agora, como que a gente vai transformar isso em uma função para nossa cutscene? Então, a gente vai escrever function cutscene play sound. A gente vai abrir parênteses e fechar parênteses, e a gente pode colocar daí essa função que a gente escreveu dentro dessa função. Então eu dei um Ctrl V, a gente tem um audio play sound aqui com um som com a prioridade e se é loop ou não. Só que a gente não quer que sempre toque esse som. Pode ser que a gente tenha vários sons diferentes, a gente quer que escolher qual som a gente vai tocar na nossa cutscene. E daí a gente vai então pedir argumentos para essa função. A mesma coisa que a gente fez no primeiro vídeo. Só que daí os argumentos dessa função em específico vai ser se é o som e se vai ser loop ou não. A prioridade a gente não precisa, que sempre vai ser. A prioridade não é o que a gente precisa se preocupar quase nunca no Game Maker, ok? A gente só coloca um e deixa lá. Então a gente vai colocar dois argumentos, SND para sound e underline loop, que é para saber se é loop ou não. Então a gente só troca o SND sound por underline SND e o false que a gente colocou do loop por underline loop. E a gente não pode esquecer que depois que a gente faz uma ação, a gente tem que colocar esse action end no final. Então a gente só pediu para tocar um loop, então a gente só pediu para tocar um som e acabou a nossa ação. Pronto, isso é assim que se faz uma ação nova, pelo menos essa de tocar um som. E a gente pode fazer a mesma coisa para parar um som. Então eu só vou copiar e colar. Eu vou colocar, em vez de cutscene play sound, eu vou colocar cutscene stop sound. E a função que o Game Maker usa para parar uma música ou pausar, a gente pode ter um cutscene pause sound também, porque pause é só quando a gente dá um pause e depois se a gente voltar a tocar, ele vai voltar da parte onde a gente pausou. O stop a gente vai parar totalmente o som, se a gente reproduzir de novo ele vai recomeçar do começo. Então a gente vai colocar áudio
underline stop. E a gente acha aqui stop sound. E daí a gente só precisa colocar qual som que a gente quer parar. Então a gente não vai precisar mais do argumento loop. A gente só vai precisar do argumento SND, que é a música que a gente está tocando. underline SND. E depois o action end, que a gente precisa colocar em toda ação da nossa cutscene. Então, só para mostrar, eu vou vir aqui no nosso objeto cutscene, que a gente está usando para criar uma cutscene. E aqui a gente tem para andar para direita, esperar, andar para esquerda, esperar e andar para direita de novo. Então ele vai andar para direita, aí aqui eu vou colocar cutscene play sound, ok? Mesma coisa que a gente fez no último, só que daí a gente tem que colocar SND sound e o loop. Eu vou colocar false, não quero que dê loop. E ele vai tocar enquanto estiver nos 3 segundos de espera, e depois dos 3 segundos, cutscene stop sound. E a gente coloca SND underline sound. Então, só para testar se ele tá funcionando, andou, começou a tocar a música, enquanto tá esperando, parou e andou de volta. Então a gente tem a nossa ação funcionando de tocar som. E aqui, obviamente, a gente colocou para tocar uma música. A gente pode ter um sound effect também, que ele só faz um, ok? E se a gente vier aqui e colocar no objeto personagem, em vez de tocar a música antes de ele parar, ele vai tocar o som aqui. Então, cutscene play sound, e daí a gente vai colocar sound block, que é o nome, e não é loop, false. E daí, como é um áudio curtinho, a gente só quer que ele toque uma vez, a gente não precisa colocar para ele parar. Porque ele vai andar para a direita, esperar 3 segundos, aí ele vai fazer o som e andar para outra direção. Então, nesse caso, a gente precisa colocar stop sound, porque a gente só quer que ele toque normal. Agora, o que eu vou fazer, eu só vou duplicar esse personagem, vou criar um segundo personagem com uma outra sprite, porque a gente vai fazer a ação de criar uma instance, ok? Então eu vou duplicar esse personagem aqui também, vou colocar 2, e eu só vou trocar a sprite. Então eu vou colocar uma outra cor aqui, pronto, e passar essa sprite para esse personagem 2. Agora a gente vai vir na nossa cutscene e vai colocar aqui function cutscene instance create, ok? E a função que a gente vai usar para criar uma instância, a gente já usou 1 milhão de vezes aqui, é instance create layer. Instance create layer. E aí ele pede 4 argumentos: o x que a gente quer criar, o y que a gente quer criar, a layer que a gente quer criar e o objeto que a gente quer criar. Então são esses argumentos que a gente vai colocar nessa nossa função. Então, underline x, vírgula, underline y, vírgula, underline layer, vírgula, underline obj, de objeto. Lembrando, aqui eu só coloco underline nessas variáveis locais que a gente pede porque é costume. Você pode colocar só x, só y, layer e objeto. Na verdade, layer você não pode, porque layer é um argumento. Porque layer existe no GameMaker, é uma variável local do GameMaker, então não pode usar, mas enfim. É só porque essas variáveis eu geralmente coloco underline, porque é um costume. Então a gente vai ter esse instance create layer, a gente vai colocar underline x, underline y, underline layer e underline obj, ok? E no final, action underline end. Então agora a gente pode vir aqui no nosso objeto cutscene. Eu vou diminuir o tempo que ele fica parado para 1. Em vez de tocar um som, em cutscene instance create, ele vai criar, sei lá, no 30, na layer instance, o obj personagem 2, ok? Então agora ele vai andar 2 segundos para a esquerda, parar 1 segundo, criou um personagem. Tem um problema, porque a gente tem isso aqui a gente fez no primeiro vídeo, onde a gente criou esse switch para ver quantos argumentos pede cada ação na nossa cutscene. Aqui a gente está pedindo 4 argumentos. O máximo que a gente fez aqui é para 2 argumentos, certo? A ação que a gente faz e 2 argumentos diferentes. Então, para arrumar isso, a gente só pode vir aqui, colocar 3 e a gente vai mudar depois como funciona esse processo de pegar quais são os argumentos, mas por enquanto vamos fazer assim. Então a gente vai ter 1 para 3, que daí a gente vai colocar mais um aqui. Se você não assistiu o primeiro vídeo, você precisa assistir para entender essa parte, mas a gente vai colocar aqui por enquanto, porque aqui a gente está pedindo argumento x, y, layer e objeto. Então a gente precisa ter 1, 2, 3 e 4 argumentos para processar, porque o primeiro aqui é qual é o script, e o resto são os argumentos. Então a gente vai ter aqui o 3 e o 4. Então agora, se a gente executar, nosso personagem vai andar para a direita, esperar 1 segundo, aí ele criou o nosso objeto aqui no canto e ele continua seguindo. Então a gente já está criando objeto e a gente pode fazer a mesma coisa para destruir um objeto. Então a gente pode ter
cutscene instance destroy. Então, cutscene instance destroy. E daí a gente só vai pedir o objeto, ok? Porque quando a gente tem o instance destroy, a gente só pede o underline objeto. A gente só pede um argumento que é o que a gente quer destruir, qual instance que a gente quer destruir. Agora a gente vai fazer uma ação que também é bem legal, que é bem importante, que é de refletir o nosso personagem. Então, aqui, eu vou vir aqui no objeto personagem, eu vou mudar a sprite dele, na verdade. Eu vou vir aqui, vou apagar essa sprite. Pronto, então pronto, aqui a gente tem a nossa sprite maravilhosa e ele é um personagem. Agora dá pra gente ver quando a gente espelhar. Então só pra gente ver aqui, ele tem esse personagem 2, a gente tá criando ele na nossa cutscene aqui. Eu só vou mudar a posição que eu crio ele, em vez de 30, 30, eu vou colocar, sei lá, 100, 100, pra gente conseguir ver. E o que a gente vai poder fazer é o seguinte, a gente vai vir aqui e vai criar uma nova função, ok? Vai ser function cutscene xscale. Então vai ser uma cutscene pra gente mudar o image underline xscale do nosso personagem. E a gente vai pedir dois argumentos. Qual é o ID, qual é o objeto que a gente vai querer mudar, qual é a instância que a gente vai querer refletir e qual a gente quer que seja esse image xscale. Então a gente vai colocar aqui underline ID ou underline obj. Lembrando que quando a gente coloca um objeto aqui, a gente vai refletir de todos os objetos. Se a gente quiser uma instância, a gente vai precisar pedir um ID. Então por isso que eu vou colocar ID aqui. Serve para todas as nossas ações. Cada instância tem uma ID. Se a gente colocar objeto, a gente vai destruir todos que são aquele objeto, né? Se a gente colocar vários objetos personagem, a gente colocar instance destroy objeto personagem, a gente vai destruir todos eles. Se a gente quer destruir um específico, a gente precisa pegar a ID daquele personagem. Isso eu já falei várias vezes aqui no canal, a diferença entre instância e objeto. Só que aqui a gente vai ter dois casos. Por exemplo, se a gente quer só espelhar, a gente quer, sei lá, alterar. Nosso personagem está olhando para a direita, a gente quer que ele olhe para a esquerda, a gente quer alterar. A gente não quer ter que ficar toda hora escrevendo cutscene, xscale, a gente dá o ID e coloca -1, ou 1, -1, ou 1, -1, ou 1. Às vezes a gente só quer espelhar ele e é mais fácil a gente só colocar cutscene, xscale, qual é o objeto que a gente quer espelhar. Então a gente vai ter dois casos. Um que a gente define o xscale e outro que ele só espelha. Então a gente vai colocar o seguinte: if underline xscale for diferente de undefined, então se a gente está dando algum valor para esse argumento underline xscale, aí sim o underline id.image underline xscale vai ser o underline xscale. Caso a gente não dê nenhum argumento, a gente só coloca o seguinte: cutscene underline xscale é objeto personagem 2, ele só vai espelhar. Então se está de um lado ele vai olhar para o outro, se está de um outro lado ele vai olhar para o outro, ele só vai girar o personagem. Então else underline id.image xscale, a gente vai colocar vezes igual -1. O que isso faz é que a gente está falando para ele multiplicar a image xscale desse nosso personagem por -1. Então se for 1 vezes -1, -1. Se for -1 vezes -1 é 1. Porque negativo com negativo é positivo, positivo com negativo é negativo. Então a gente só está falando para ele refletir. Então agora, para a gente testar, a gente vai vir aqui na nossa cutscene. Ele vai criar esse objeto personagem, ele vai andar para a esquerda e eu vou colocar aqui cutscene xscale. Na primeira eu só vou colocar para ele refletir. Então eu vou colocar objeto, só vou dar o objeto. Então reflete para mim o objeto personagem 2. Eu vou colocar aqui para esperar 2 segundos. Aí aqui eu vou colocar de novo isso, só que eu vou colocar um argumento. Aqui a gente tem dois argumentos, o id e o xscale. E aqui eu vou colocar o xscale para ser, sei lá, 5. Então ele vai ficar super esticadão. Agora se a gente testar, a gente pode ver que ele vai andar para a direita, ele vai esperar um pouco, vai criar o nosso personagem, ele vai refletir. Ah, a gente esqueceu de colocar cutscene end. Você viu? Se a gente não coloca action end, a gente esqueceu de colocar o action end aqui. Na verdade eu esqueci, né? No final, porque a gente estava preso nessa função e ele ficava refletindo sem parar, como a gente pode ver. Então a gente só coloca um action end no final, sempre importante lembrar. Então esperou, criou o nosso personagem, chegou ali, refletiu ele, aí ele vai andar para a direita e deixou ele esticadão. Então tá funcionando essa ação também. Agora, uma outra ação legal é de mudar a sprite. Então eu vou criar uma nova sprite aqui desse personagem e eu vou alterar ele para, ao invés de ele ser feliz, ele tá triste.
Então ele é vermelho e chorando nessa outra sprite. Então a gente pode vir aqui no nosso cutscene, a gente vai criar essa function cutscene change sprite. E a gente vai pedir a id, qual é a instância, qual objeto que a gente quer mudar a sprite, underline id, e qual é a sprite que a gente quer colocar, underline spr. Daí a gente vai colocar underline.id.spriteIndex vai ser igual underline spr. Vamos supor que nosso objeto personagem ele esteja numa animação. Então ele tem, por exemplo, aqui 10 frames nessa animação aqui, ok? Se ele estiver acontecendo a animação, ele vai de 0, frame 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente trocou essa sprite para ele quando ele está no 6. E a gente trocou para essa sprite. E a gente queria recomeçar essa sprite, ok? A gente não quer que ela comece, por exemplo, vamos supor que ela tenha também vários... Opa! Vamos supor também que ela tenha também vários frames. Se a gente só trocar, ele vai começar do frame 6. Só que às vezes a gente quer recomeçar essa animação, ok? Quase sempre a gente vai querer recomeçar. Então, a gente pode colocar que, além de trocar sprite, underline id.imageIndex também vai ser igual a 0. Então a gente está reiniciando o frame da nossa animação. E depois a gente tem que colocar action end. Okay? Então mais uma vez vamos testar, porque testar sempre é bom. Então a gente vai trocar o axis scale dele. A gente vai colocar cutscene change sprite, objeto personagem 2 e spr personagem 3. Opa, faltou uma vírgula. Então, ele andou, criou o nosso personagem, vai refletir o nosso personagem, vai refletir ele de novo e trocar a sprite, ok? Deixa eu só colocar ele mais para direita, ok? Vou criar no 200. Agora a gente vai criar uma ação bem importante, que é uma ação de mudar variáveis, ok? Então a gente pode alterar o valor das variáveis. Então aqui nesse objeto personagem 2, eu vou criar uma variável chamada, por exemplo, vida, ok? Então a gente vai criar vida é igual a 5. E daí eu vou desenhar essa variável vida embaixo do meu personagem. Então vai ter aqui draw underline self e eu vou colocar draw text xy mais 48 vida. Mas vamos supor que em algum momento da minha cutscene eu quero mudar essa variável para ser 3 em vez de 5. Isso a gente pode mudar qualquer variável. A gente pode mudar as coisas para true, para false, a gente pode mudar, enfim, a gente pode mudar tudo. Alterar, sei lá, se uma cutscene aconteceu, aí no meio você quer alterar ela para ser true para ela não acontecer mais. Então a gente pode alterar qualquer variável de qualquer coisa. Pode ser a velocidade de alguém, se ele está andando uma certa velocidade. Em algum momento ele começa a correr durante a cutscene. A gente muda essa velocidade de speed para ele correr mais rápido. Enfim, a gente pode fazer qualquer coisa. Então a gente vai vir aqui, a gente vai ter function cutscene change variable. E aqui a gente vai precisar de 3 argumentos. Qual é a ID do personagem que a gente quer mudar a variável dele, ok? Por exemplo, esse aqui seria o objeto personagem 2. Qual é a variável que a gente quer mudar e qual o valor que a gente quer atribuir para essa variável. Então a gente vai ter underline id. Só que essa variável que a gente vai passar, esse nome dessa variável que a gente vai passar para a gente alterar o valor, ela tem que ser uma string, ela tem que ser um texto. Então ela tem que estar entre aspas para se transformar numa string. Ou a gente converte em uma string. Mas a gente vai colocar sempre entre aspas para transformar numa string a variável. Então a gente vai colocar aqui underline var string, ok? Que é o segundo argumento. E o terceiro argumento, qual é o valor que a gente quer passar. Então, vou colocar underline value, ok? A gente abre colchetes, fecha colchetes. E aqui a gente vai colocar o seguinte: variable instance set, ok? A função do GameMaker para a gente trocar a variável de uma instância. Aqui a gente vai colocar underline id, o nome vai ser underline var string e o valor vai ser underline value, ok? E no final a gente vai colocar action end, ok? Então agora a gente pode alterar qual é a variável de uma cutscene, de alguma coisa durante uma cutscene. Então aqui eu vou colocar, depois que ele refletir o nosso personagem, ele vai cutscene change variable. Aí a gente coloca os valores. Então o id vai ser objeto personagem 2. A variável como string, como eu falei, aqui a gente tem a variável nesse objeto personagem 2 como vida. Aqui a gente vai colocar uma string, então a gente vai colocar entre aspas vida. E o novo valor, eu vou colocar 2. Ok? Então, se a gente executar agora, ele vai
andar para a direita, esperar um pouco, criar o nosso personagem, com 5, refletir e mudou para 2 e seguiu a vida. Então, funcionando, mais uma ação. Então, agora vamos para a nossa última ação, que eu acho que é a mais importante, que é de realmente movimentar os nossos personagens. Porque no momento a gente está só usando uma cutscene walk right left, que a gente só altera o X e para ir para C+, para somar para ele para direita, ou diminuir, subtrair para ele para esquerda. Então agora a gente realmente vai fazer eles se movimentarem, enfim, poder movimentar para qualquer direção, poder andar por aí, realmente ser um movimento correto para uma cutscene, ok? Então, o que a gente vai fazer na verdade? A gente pode apagar esse walk right, walk left, porque a gente vai criar agora uma ação para realmente movimentar o nosso personagem. Então, aqui a gente vai ter duas formas de movimentar o nosso personagem. Então vamos supor que a gente tem aqui o nosso personagem, ok? Igual a gente desenhou ali, ele tá todo felizinho aqui. E ele quer andar para esse ponto da sala, ok? Ele quer andar para cá, para a direita dele. Vamos supor que ele tá no X100 e ele quer andar pro X132, aqui é o 132. Como a gente faria normalmente, a gente teria que ir na nossa room, ver qual é a posição que a gente quer andar. A gente quer andar para um canto da nossa sala. A gente teria que pegar e ver qual a posição. Às vezes a gente só quer movimentar um pouquinho o personagem, só para que ele se mexer um pouquinho ali. Ele quer, a gente não quer ter que movimentar para um ponto específico de uma sala, a gente só quer que ele se mova um tanto. Por exemplo, aqui ele andaria mais 32 pixels no X. Mas às vezes a gente tem esse personagem aqui, que ele tá perdido, e ele sabe exatamente para onde ele quer ir. Ele tá, por exemplo, no Y, no X100 e no Y100, e ele sabe que ele quer ir pro X, para esse ponto, que seria, por exemplo, 500. Então a gente sabe que ele quer para esse ponto. Daí, ao invés da gente falar, eu quero somar mais 400, que a gente poderia fazer assim, e daí a gente pode colocar, vai pro ponto 500 e não soma 400 e 400, ok? Então a gente vai ter essas duas. Quando a gente só quer somar um valor relativo à posição que o nosso personagem já tá, e quando a gente quer ir para um ponto não relativo, a gente só quer ir para um ponto da nossa sala, ok? Então a gente pode pensar que a gente vai ter duas formas de se mover, uma relativa ao personagem e outra relativa à room, a nossa sala que a gente tá, ok? Então vamos criar essa função. Function cutscene move character, ou move player, não sei, você pode chamar como você quiser. Aqui a gente vai precisar de 5 argumentos. Então, o objeto que a gente quer mover, underline obj, ou underline id na verdade, o X que a gente quer ir e o Y que a gente quer ir, underline X e underline Y. Se é relativo ao personagem ou é relativo a room, então eu vou colocar aqui underline relative. E qual a velocidade que ele vai se mover, então underline speed. Só que a gente vai precisar criar duas variáveis nesse nosso objeto cutscene para a gente saber qual é esse ponto X e esse Y que a gente quer colocar, que a gente quer ir. Então a gente vai criar aqui X underline dash, vai começar -1, e Y underline dash, o destino X e o destino Y. E a gente vai colocar aqui if dash underline X, esse X underline dash for igual a -1, se a gente ainda não definiu uma posição para a gente ir, o X underline dash vai ser igual ao underline X. E a gente vai fazer a mesma coisa para o Y underline dash é igual ao underline Y. Só que do jeito que a gente está fazendo, a gente só está definindo essa forma da gente definir uma posição da nossa room, da room para ele. A gente pode colocar if underline relative for igual a false, a gente vai se mover para uma posição da room. Else, então se a gente colocar como relative for igual a true, vai ser relativo ao nosso personagem, daí o X underline dash vai ser igual a o underline id.x mais underline x, e Y underline dash é igual a underline id.y mais underline y. Então a gente vai pegar qual é esse destino agora. Então a gente vai criar uma variável, a variável underline x, que vai ser dash underline x, e var underline y, que vai ser dash underline y. Opa, quer dizer, é x dash, né? X dash e y dash. Então vamos realmente fazer ele se movimentar agora. Então a gente vai colocar with underline d, ou seja, todo o código que a gente colocar a partir de agora dentro dessas chaves vai acontecer com o objeto underline i e d, ou com a instância underline d. Quando a gente coloca with, a partir do momento aqui, se eu colocar instance destroy, ele não vai destruir o objeto cutscene, ele vai destruir o objeto que a gente colocar aqui como id, ok?
Então a gente vai fazer a nossa movimentação que a gente faz sempre, aquela que a gente vai colocar. A gente vai criar uma variável local, underline dir, que vai ser point direction, que vai ser do x do y para underline x underline y. A gente só criou essa variável local para ser mais fácil, ao invés de ter que ficar escrevendo x underline dash, a gente só escreve underline x underline y. E daí a gente vai colocar var underline var underline hspeed é igual a lengthdir, que a gente já fez várias vezes aqui no canal. E daí a gente vai pedir, e no lengthdir a gente sabe que ele pede qual é o comprimento que a gente quer se mover e a direção. O comprimento vai ser a underline speed, underline dir, e faz a mesma coisa por y, var underline vspeed é igual lengthdir y, underline speed dir, underline dir, e então o x do nosso personagem vai ser mais igual underline hspeed e o y vai ser mais igual underline vspeed. Ok? O que a gente fez agora, a gente está movimentando o nosso personagem. Só que a gente não sabe se a gente já chegou no local ou não. Então a gente vai criar aqui um if point distance do x do nosso personagem, o y do nosso personagem, com underline x, underline y, for menor ou igual ao underline speed. Então, a gente está próximo o suficiente que a gente não consegue se movimentar mais. Opa, for maior, né? Se a gente ainda tem como se mover até lá, a gente vai se mover até lá. Se for menor, se a gente estiver numa distância menor do que a velocidade que a gente está andando, a gente chegou no lugar. Então, else, a gente vai colocar o x do nosso personagem para ser underline x, porque a gente chegou no lugar, o y para ser igual a underline y. E daí a gente vai precisar colocar para retornar esse x underline dash e o y underline dash para ser menos 1, para a gente preparar para a próxima vez que a gente usar isso aqui. Senão o x dash e o y dash vai ser um valor diferente, menos 1, e a gente precisa que ele seja menos 1 para a gente poder pegar qual é o x e o y da maneira que a gente colocou aqui, ok? Então a gente vai colocar aqui o objeto cutscene ponto x dash vai ser igual a menos 1 e o objeto cutscene ponto y dash é igual a menos 1 também. Só que aqui a gente tem que colocar o action end também. Só que a gente tem um problema, se a gente colocar action underline end aqui, a gente pode ver que as coisas que acontecem no action end, elas são variáveis do objeto cutscene, ok? Então, o que a gente pode fazer é vir aqui, a gente tem duas coisas que a gente pode fazer, a gente pode vir aqui no action end e colocar objeto cutscene ponto action, e daí a gente colocar um objeto cutscene ponto tudo aqui, ou a gente pode vir e colocar o if object cutscene, ok? Porque daí todo esse código de action end sempre vai acontecer com o objeto cutscene. E a gente pode só colocar o action end daí sem problema. Então aqui a gente tem o nosso código pronto para movimentar um personagem. Então vamos testar, a gente vai vir aqui no objeto cutscene, a gente vai alterar todos esses awk right e awk left por esse código novo de movimento. Ah, tá, a gente tá usando underline x duas vezes, a gente tá usando underline x como argumento e como a variável. Então eu vou trocar aqui de underline x para underline xx e y aqui, porque a gente tá usando aqui como argumento e criando uma variável local também como com underline x. Então não dá, vou colocar underline xx, underline y, tá dando conflito. Underline xx, y, underline xx, underline y. Então a gente pode executar agora. A gente vai ver que o nosso personagem, ele... De novo, a gente vai ter aquele problema, porque a gente não tem alguma coisa que cobre 5 argumentos, então a gente vai criar aqui mais um para cobrir 5 argumentos, o máximo que a gente tem é 4. A gente vai vir aqui e colocar um 5. Agora sim, a gente pode executar o nosso jogo. Então a gente vai ver que ele se moveu para esse local aqui, ele criou o meu personagem, que se moveu aqui para baixo, ele foi embora, mas fazer o que, né? E no final, ele se move também, ok? Então agora a gente pode mover para locais diferentes. Vamos só alterar aqui, por exemplo, 500 para a gente conseguir ver direitinho que tudo está acontecendo. Então ele move o personagem, ele espera um segundo, cria esse personagem aqui, esse personagem se move aqui para baixo, reflete a sprite e no final esse aqui anda também. Então a gente tem uma cutscene, apesar de feia, apesar de estranha, ela funciona e a gente pode colocar muito mais coisas. A gente podia, por exemplo, criar várias caixas de reação. O personagem está feliz, está triste, e daí a gente desenharia essa caixa em cima do nosso personagem. Enfim, você pode fazer o que você quiser com cutscenes. A gente vai ter mais um vídeo só para terminar esse sistema de cutscene, deixar ele um pouco mais otimizado, preparar um pouco mais, mas com isso a gente já consegue criar várias cutscenes no nosso jogo. A gente precisa colocar uns triggers, certo? Nosso personagem encostou em algum lugar e daí começou uma cutscene, porque no momento ele tá aqui só no create e às vezes pode acabar não funcionando muito bem. A gente quer que o nosso personagem consiga fazer cutscenes acontecerem durante o nosso jogo, em algum momento, ok? Então, no próximo vídeo,
vai ser isso. Então, vai ser isso por esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido algo novo. Fiquem de olho para saber mais sobre a Game Jam. Vai sair um vídeo aqui no canal na semana que vem sobre. E também, me sigam nas redes sociais, estão todas aqui embaixo. Se quiserem me assistir ao vivo, quiserem ver minhas lives, acho que elas são bem legais. Então, recomendo me seguir lá na Twitch, também tá o link aqui embaixo. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. E até mais. Tchau, tchau.